Prezados amigos, bom dia. Bom dia. Puxa vida, vocês estão com muito entusiasmo. Que bom. Olha, é um prazer sempre renovado estar aqui nessa casa, a gente sempre repete isso. Não só porque nós temos muitas vinculações com Colatina, não é? A começar pelo fato de que eu casei aqui, né? Então a graça é daqui, né? Hoje nós queríamos registrar, dentre tantos companheiros aí, mas nós queríamos registrar de uma maneira especial a presença do meu padrinho de casamento, que está aqui. Chama-se Dalmo Fernandes, né? Está lá atrás, não é? Trouxe um outro amigo, o Altoé. Mas nós queremos abraçá-los, não apenas a eles, mas a todos vocês, né? Nós estamos numa fase muito gostosa, que é o mês de dezembro, onde nós já vamos sentindo as influências maiores, né, que nós evocamos naturalmente em torno da figura de Jesus. E a nossa fala de hoje aqui, a respeito de recursos magnéticos na Casa Espírita, para começar, deve começar pelo mestre. O Evangelho de Jesus é um repositório de todos os ensinamentos da doutrina espírita. Basta ter olhos de ver. O Evangelho começa pela anunciação de um anjo a Maria, falando da grande missão que lhe é destinada. Um anjo, um espírito, são apenas questão de palavras. Nós já temos ali a mediunidade. O Evangelho começa com a mediunidade. Termina com a mediunidade da maneira mais gloriosa possível, quando os apóstolos desanimados voltam para casa, lembrando aquela frase do John Lennon: o sonho acabou. Entristecidos porque o seu mestre havia sido sacrificado de maneira tão ignominiosa, e acham que tudo está perdido, quando Jesus vem para dizer: ó, a luta está apenas começando. E como que ele faz essa convocação? Voltando do chamado mundo dos mortos e se manifestando aos discípulos inúmeras vezes, como está lá registrado no Evangelho. Então nós temos o Evangelho de ponta a ponta, recheado de assuntos relacionados à mediunidade. Quem ainda tem dúvida e acha que nós profanamos a Bíblia quando fazemos as chamadas evocações dos mortos, basta ler uma passagem única de Mateus, na Transfiguração, quando nós vamos ver Jesus convocando Elias e Moisés, conversando com eles, num atestado inequívoco de que a mediunidade, quando realizada de forma séria, pode e deve ser praticada. E para não deixar nenhuma dúvida mesmo, quem ele convoca? Aquele que proibira, Moisés. Então, não tenhamos receio, nós espíritas, de que todo o embasamento da prática espírita, basta ter olhos de ver, está no Evangelho. Como o nosso assunto de hoje é a respeito de recursos magnéticos, nós gostaríamos de lembrar uma das passagens do mestre. Jesus caminhando por uma determinada região, cercado de inúmeras pessoas, dotado de um magnetismo extraordinário, uma força magnética como nunca até hoje a Terra conheceu. Tinha o poder de atrair as pessoas. E há exemplo de alguns líderes políticos que também dão demonstrações dessa força, num grau extremamente menor, mas também dão, rodeado de pessoas que lhe tocam, tentam tocá-lo, tentam estar perto dele. Uma mulher se aproxima, vendo aquela dificuldade toda, e ela traz na alma uma esperança enorme
portadora de uma doença considerada incurável à época, um fluxo hemorrágico que não encontrara solução em nenhuma das suas tentativas junto à medicina possível daquela época, ela coloca na mente uma esperança: se eu conseguir chegar até esse homem, eu ficarei curada. E ela o faz. Mas quando ela chega e encontra aquele obstáculo, ela diz: como fazer? No entanto, ela vai fazendo um esforço até que ela chega por trás. E tamanha é a sua fé que ela diz: basta que eu toque a túnica desse homem. E ela então se abaixa e toca a túnica daquele homem. Jesus faz uma pergunta: quem me tocou? Os discípulos que estavam sempre à sua volta, até no sentido de uma certa proteção, um deles faz uma pergunta também, né, que seria natural: mestre, todos estão lhe tocando, por que essa pergunta? Não faz sentido. Mas Jesus não era dado a dramaticidades. Jesus tinha um tempo precioso demais, 3 anos apenas, para colocar toda a sua doutrina possível até onde seria possível na época. Então ele não faz discursos inúteis. Quando ele faz essa pergunta é porque ele queria deixar registrado na memória dos discípulos e posteriormente no Evangelho um fato que tem a ver com o nosso assunto de hoje. Quem me tocou? Para que aquele fato não passasse despercebido. Jesus sabia muito bem quem lhe havia tocado. Chico Xavier, todos que o conhecem e as suas histórias sabem disso, surpreendia diversas pessoas que iam buscá-lo lá em Uberaba, quando no meio da multidão alguém lá estivesse e ele de repente chamava a pessoa pelo nome e dava detalhes da vida dela ou de parentes dela, dizendo de alguém que ali estava, lhe transmitindo um abraço ou coisa semelhante. Quantas pessoas chegavam para o Chico sem nenhuma apresentação prévia e ele já ia perguntando pelo nome da pessoa e por alguém da família. Isso era corriqueiro. Então, se Chico tinha essa clarividência, imagine a clarividência do Cristo. Para que ele pergunta quem me tocou? Ele sabia perfeitamente. Sabia o nome dela, sabia tudo. Mas Jesus, toda vez que queria deixar um registro, um ensinamento de forma mais categórica, ele usava esse método. Quando alguém lhe pergunta se é lícito pagar o imposto a César, o que ele faz? Alguém tem uma moeda, pega a moeda e pergunta: de quem é essa efígie? Então é aquela forma marcante, porque ele não estava falando para aquele momento, ele estava falando para a eternidade. E na época nós não tínhamos os mínimos recursos que temos hoje da chamada mídia. Até as pessoas para escreverem, era tão raro esse processo, que eram destacados na sociedade com o nome de escribas. Então ele sabia muito bem o que estava fazendo. Quem me tocou? Mas por que essa pergunta, Jesus? Porque de mim saiu virtude. Está claro como água, Jesus consagrando ali a existência de uma força em todo ser humano, que você pode dar o nome que você quiser, e que no Espiritismo recebe o nome de força magnética, tratado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, quando ele pergunta:
A força magnética é um tipo de mediunidade? E os espíritos respondem: não há que duvidar. Essa força existe. Jesus vai dar demonstração dessa força inúmeras vezes, a ponto de Kardec, no livro A Gênese, onde ele vai estudar os chamados milagres de Jesus, colocar categoricamente: todos os milagres de Jesus são explicados à luz do magnetismo. Kardec vai dizer mais: magnetismo e espiritismo são ciências irmãs. Não há como separar uma coisa da outra. Kardec diz mais, que ele não vai dedicar grandes dissertações a respeito do magnetismo, porque o magnetismo já fora tratado à época dele, de forma séria, por bons magnetizadores, dando a entender claramente para nós espíritas que, se nós quisermos entender melhor, principalmente a parte científica da doutrina espírita, teremos que nos debruçar sobre essa questão do magnetismo e, evidentemente, compulsar obras que não fazem parte da obra básica, porque ele diz: para que ele iria dedicar tempo e espaço para tratar de uma ciência, que é o magnetismo, se já fora tratado seriamente por pessoas sérias? Basta que a gente compulse, basta que nós façamos pesquisa nessas obras. Então, senhores, se nós quisermos entender a cura, por exemplo, nós teremos que estudar magnetismo. Jesus vai dar demonstrações dessa força inúmeras vezes, pelos inúmeros casos de cura. Ora, ele cura pelo olhar, por simplesmente olhar, basta o olhar magnético dele. Ora, ele vai curar por um simples toque. E ora, ele vai curar por uma simples ordem. Os casos dos chamados endemoniados ressalta das descrições evangélicas como talvez um dos fenômenos mais corriqueiros das chamadas curas de Jesus. Os endemoniados, que na linguagem espírita nós chamamos de obsidiados. Jesus detém uma força magnética tão grande, um poder, uma força moral tamanha, que quando um obsidiado se aproxima, ele dá uma simples ordem, e a entidade não tem como resistir. Imagine um de nós chegar perto de um obsidiado e tentar imitar Jesus e dizer para o espírito que ali se manifesta, ou a legião, porque muitas vezes ele faz isso com legiões. Basta ler uma dessas histórias relatadas no Evangelho, do chamado endemoniado de Gádara ou Gadara. Era uma legião. Jesus dá simples ordem. Imagine um de nós fazendo isso. Saia daí. A primeira coisa que o Espírito vai responder através da própria pessoa é o quê? Quem é você? Quem é você? Cadê a sua autoridade? Mas com Jesus não há como. Alguns deles tão revoltados ficavam, mas diante daquela força coercitiva, imperiosa, o máximo que eles conseguiam fazer era sacolejar o doente e deixá-lo muitas vezes prostrado, no último gesto de rebeldia, mas absolutamente vencidos por aquela força magnética que Jesus detinha e detém. Em grau menor, nós vamos ver Madre Teresa de Calcutá, um dia em Londres,
passando por uma rua qualquer, se defronta com um cidadão portador de uma doença insidiosa no campo da psiquiatria, conhecida por esquizofrenia. E esse homem tem a felicidade, e a gente sabe que acaso não existe, de passar naquele dia exatamente por quem? Numa calçada de Londres. Madre Teresa de Calcutá. Ao passar por ela, ela simplesmente olha para ele. Sabe Deus que diálogo invisível se estabelece ali. O certo é que esse homem fica curado imediatamente. Isso é força magnética, força moral. Seu Jerônimo Ribeiro, quem quiser conhecer sua história, basta ir a Cachoeiro, que ainda deixa alguns registros da sua passagem, e é homenageado em diversos centros espíritas, até com o nome Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, Casa Espírita e por aí vai. Aqui do nosso estado, seu Jerônimo, aqueles que conseguiram testemunhar o seu trabalho, falam quando ele tinha o lar de crianças, também de loucos da época, os chamados loucos ou obsidiados pela nossa linguagem espírita. Para citar apenas um exemplo, só para vocês terem a ideia da dimensão da força desse homem. Naquela época, quando alguém era assediado pelos espíritos, nesses quadros muito dramáticos, no interior, ali, em torno de Cachoeiro, isso criava um verdadeiro transtorno. Então, muitas vezes, eles tinham que se valer dos recursos disponíveis dentro daquela pequena comunidade. Vou citar apenas um caso. Certa vez, chega um caminhão, ou uma caminhonete, ou algo equivalente na instituição do seu Jerônimo, com um homem totalmente amarrado por cordas e acompanhado de um soldado, ou mais de um, não sei. E eles levam para o seu Jerônimo esse homem, para que ele seja tratado. O seu Jerônimo chega com aquela simplicidade que lhe é própria, olha compadecidamente para o doente e diz: desamarre. Seu Jerônimo, desamarrar esse homem? O senhor não sabe o trabalho que deu para conseguir amarrá-lo e trazê-lo aqui. Foram preciso quantos homens para fazer isso? O senhor está mandando desamarrá-lo? Desamarre. Bom, o senhor está mandando. Desamarra um homem. Ele diz: vem, meu filho. E o indivíduo tranquilamente desce e segue. O seu Jerônimo era tão sereno, tamanha força tinha, ele vai na frente e diz: vem comigo, nem se preocupa. E ele vai igual um cordeirinho atrás de seu Jerônimo. Quando chega numa cela, alguém pode estranhar, mas eram usadas celas na época para doentes mais rebeldes. Como conter esses doentes? Abre a cela e diz: entra, meu filho. O doente entra. Quando ele fecha, passa o cadeado. O indivíduo, como uma fera, salta de lá de onde está, nas grades, e aí aquela cena, ele tem que deixar. Mas vai tratar dessa criatura. Gandhi, sem levantar um dedo, realizou uma proeza que surpreende o mundo até hoje. Ninguém sabe explicar. A Índia, dominada pelo Império Britânico, à custa de tanques e canhões e outros artefatos de guerra,
se rende diante da força desse homem. Ele se inspira em Jesus, quando Jesus fala da não violência, e resolve usar a não violência como a única arma contra o Império Britânico. Não vou me estender porque fugiria do tema, mas basta ler a biografia de Gandhi, e se alguém tiver mais pressa, pegue apenas o filme Gandhi e veja o que está lá, para ter uma pequena dimensão da força magnética desse homem, da força moral. Sem levantar um dedo, Gandhi liberta a Índia do jugo inglês. Eles capitulam, não resistem à força extraordinária desse homem. Curiosamente, depois de libertados do jugo inglês, ocorrem distúrbios internos tão violentos, agora entre irmãos, por questões religiosas e políticas, que vão levar à necessidade da criação do Paquistão. Mas isso são histórias que estão aí, acessíveis pela internet, em questões de minutos, não vamos nos estender. É a força magnética. Poderíamos aqui citar inúmeros outros exemplos. Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é humana ou divina. A fé humana é aquela que qualquer ser humano pode usá-la e realizar feitos que espantam geralmente aqueles que estão em torno. São pessoas que têm uma fé tão sólida, quando estabelecem uma meta, um objetivo, perseguem com tamanha firmeza, que vencem todos os obstáculos. Os empresários são grandes exemplos disso. Alguns empresários são capazes de olhar um pântano e, enquanto a maioria das pessoas só enxerga ali um depósito de possibilidades pestilenciais, ele enxerga uma fábrica. E faz nascer ali uma indústria que vai alimentar milhares de pessoas com dignidade. Essa mesma força pode ser usada por homens no campo do crime. E nós vamos ver lideranças capazes de realizar coisas que nós ficamos estupefatos. Jesus é o maior exemplo dessa força, para o bem. Mas nós temos Napoleão e Hitler como exemplo dessa força em outra direção. Essa força desafia o nosso entendimento. Tentando entender isso, a ciência hoje, a ciência da administração principalmente, fala em carisma. Carisma é como jazz. Fácil de identificar. Temos dois músicos aqui. Difícil de definir. Kennedy foi o presidente mais carismático que os Estados Unidos conheceu. Até hoje impressiona. Já fez
produzir 40 mil livros sobre a sua trajetória. Na mesma cadeira que sentou o Kennedy, sentou o Bush. Vocês acham que tem alguma diferença? Na mesma cadeira que sentou João Paulo II, sentou Bento XVI. E agora senta Papa Francisco. Tem diferença? Essa força está aí, senhores. Ela é natural, nós precisamos começar a entender essas coisas, não de forma mágica. Quem não conhece um professor que sempre dá aula no último horário da noite e tem a sala cheia? Quem não conhece aquele médico diferente, que o doente totalmente desarmonizado psiquicamente, com diversas manifestações, inclusive no campo somático, basta se aproximar do médico e ele tranquiliza. Esse médico, além do conhecimento, pode ser médica, além do conhecimento científico, ele tem um algo mais que é indefinível. Ele gera confiança. E ele não faz força para isso. Qual a família que não conhece alguém dentro de sua família que tem uma autoridade para, sempre que problemas mais sérios surjam, seja essa criatura consultada? E ela pode ser uma raquítica, fraca. Madre Teresa de Calcutá era o quê? Bonita? Do ponto de vista físico, o que vocês acham? Uma mulher quase raquítica. Onde está essa força? Com certeza. Vamos falar um pouquinho agora dessa força dentro do contexto de uma casa espírita, que é o templo. É lógico que o tempo todo nós estamos falando de algo que nos conduz para isso, mas de uma forma mais específica. Eu sou tão de sorte. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Não sou um cara de sorte? Mas à frente de um grande homem, sempre uma grande. Você merece a graça. Receba essa graça. Sem a graça, minha vida não teria graça. Vamos falar um pouquinho da casa espírita. Tem um livro um tanto ignorado dos espíritas, que a gente precisa divulgar, que se chama Instruções Psicofônicas. A história desse livro merece também ser contada, ainda que rapidamente. Chico participava de uma reunião mediúnica, ainda nos tempos de Pedro Leopoldo. E essa reunião mediúnica trouxe benefícios para inúmeros obsidiados. José Xavier, o dirigente da reunião, desencarna. E ninguém se apresenta com possibilidade de dar continuidade ao trabalho. E a reunião cessa. Chico era médium da psicofonia. Chico não tinha característica de dirigir reunião mediúnica. Cada um no seu papel. E a reunião mediúnica cessa. E os obsidiados se multiplicam. E Chico, então, um dia diz para um companheiro chamado Arnaldo Rocha: Arnaldo, estude a possibilidade de você vir a dirigir essa reunião. Olha a quantidade de criaturas que estão precisando. Pessoas enlouquecidas pela dor. Os processos obsessivos são dramáticos. Arnaldo não se encontra em possibilidade, mas fica de analisar o assunto. Finalmente, depois de alguns anos, ele decide e a reunião é retomada. Chico sempre, ao final, trabalha como um trabalhador comum, dando passividade a inúmeras entidades sofredoras, obsessores. Eu fico a pensar
o desafio que seria conversar com obsessores através de uma mediunidade daquele nível, onde o obsessor encontrava todas as possibilidades de expressão, mas contenção, porque o Chico tinha autoridade, ele por si mesmo. Ao final da reunião sempre vinha uma instrução psicofônica, e eram verdadeiras preciosidades. E Arnaldo Rocha e os companheiros percebem que estão perdendo isso. À época, 1953, 54, um gravador era uma raridade. Alguém aqui consegue lembrar o que seja um gravador em 1954? Primeiro que é aquilo que a gente pode chamar de estrovenga. Até para carregar era difícil. E caríssimo. Quem podia ter um? E um companheiro espírita se oferece e resolve essa dificuldade técnica. E eles passam a ter o gravador. E a partir daí, então, é possível gravar as instruções psicofônicas que vinham sempre ao final da reunião. Uma delas é de Efigênio Vitor, um companheiro que lidava no movimento espírita de Belo Horizonte. Belo Horizonte, pelo Leopoldo, é bastante perto. E tinha muitos contatos com Chico, evidentemente. Esse companheiro desencarna e ele era dirigente de reunião. E ele, quando dirigente de reunião, tinha uma série de curiosidades. O que se passa do lado de lá? Do lado de cá nós estamos vendo, mas é muito pouco. O que se passa do lado de lá? E ele, então, guiado por essa curiosidade, desencarna e vem a saber melhor como é o cenário do lado de lá. E ele, então, vai dar uma mensagem chamada Um Irmão de Regresso, é só conferir lá no livro citado, Instruções Psicofônicas, onde ele vai falar dessa curiosidade que sempre tivera e vai descrever um tanto do como é que se processa uma reunião mediúnica. E ele vai falar, então, da faixa 1, 2 e 3. Nós temos que ser breves, vamos lá. Para uma reunião mediúnica séria, que precisa de toda a proteção do mundo espiritual, afinal você não pode fazer esse contato com o mundo espiritual desprevenidamente. É preciso saber do que se trata, saber o que se pode esperar, e principalmente saber que o mundo espiritual é constituído dos seres humanos, com todas as suas dificuldades, com todas as suas defecções morais. Então é preciso cuidado. E nessa reunião, então, ele vai dizer, toda reunião de qualquer casa espírita séria, reunião mediúnica, vai dispor de 3 faixas. A faixa 1 é aquela que dá cobertura mais direta àqueles que estão participando do processo. A equipe dos encarnados, seja o dirigente, os médiuns da psicofonia, os médiuns esclarecedores, médiuns de apoio, enfim, aqueles que compõem a equipe dos chamados encarnados, os mentores ou o mentor espiritual e sua equipe, ficam dentro da faixa 1, e os espíritos que estão efetivamente sendo tratados ali, principalmente através do processo da psicofonia. Na faixa 2, ficam espíritos em um número maior, contidos pelo processo, barreiras magnéticas, tem a ver com o nosso assunto de hoje. Faixa 1 significa uma barreira magnética. Faixa 2, outra barreira, e faixa 3, outra barreira. Magnética. Segundo Efigênio Vitor, essas barreiras é que vão inspirar a ciência naquilo que mais tarde nós vamos conhecer como eletrochoque. Se eu puder, conta alguma história do Carl Wickland a respeito, se der. Não sei se o tempo vai permitir. Vamos ver a sequência. Mas a faixa 1, com isso que descrevemos, a faixa 2 contém espíritos desequilibrados, dementados, com suas fixações mentais, tanto quanto aqueles que estão sendo atendidos, mas que por um processo não só de afinidade, como também de similaridade ao presenciário que está sendo feito, está sendo tratado,
está sendo orientado, eles efetivamente recebem ajuda também. É aquilo que a gente poderia chamar de terapia de grupo. Na faixa 3, ele diz que vão ficar os sentinelas, que vão dar uma cobertura ao processo. E além da faixa 3, a turba dos desencarnados, do modo geral. Se não houver esse processo de defesa, nós corremos sério risco ao fazer esse tipo de intercâmbio. Curioso que ele vai dizer que a faixa 3 é a mesma que se verifica nos templos católicos, protestantes, budistas, onde houver pessoas reunidas com as intenções benéficas de um intercâmbio sadio com a espiritualidade em qualquer forma de culto. Então, a faixa 3 é uma faixa. Imaginem os senhores, essa casa aqui tem uma faixa 3. Nós não estamos em reunião mediúnica. Então, nós não temos a faixa 1 e 2, que é desnecessária, mas nós temos a faixa 3. Só que a Igreja Católica que fica aqui deve estar fazendo seus ofícios religiosos, ela tem essa faixa 3. Ali adiante, em algum lugar, tem um templo protestante, tem a faixa 3. Então, quando nós entramos numa dessas casas respeitáveis, porque algumas podem não ser, mas toda casa respeitável, quando nós entramos, ocorre um fenômeno curioso. Nós temos nossas companhias espirituais. Algumas entrarão conosco e outras ficarão retidas pela faixa. Mas, ao sairmos, se não formos vigilantes, o que vai acontecer? Pluga ou de novo. A primeira ajuda magnética que nós temos quando entramos na casa espírita, agora eu vou me situar dentro do contexto espírita, é que nós temos essa faixa. Ao entrarmos numa reunião como essa que estamos realizando nesse momento, o que acontece? Para nós que não temos a capacidade de ver, ouvir os espíritos, eu, por exemplo, não tenho, nem de ver, nem de ouvir, nem de psicografar, nem de psicofonar, apenas intuição. Apenas não, já é muito. Todos nós temos a mediunidade intuitiva, é uma questão só de dedicar. Quando nós entramos numa casa espírita, temos essa defesa, e o que nós fazemos aqui? Iniciamos com músicas bonitas, que já vão nos tirando, não é? Pelo menos hoje foi assim aqui. Temos uma leitura preparatória, temos uma prece, tudo isso vai criando uma nova ambiência. Como nós estamos movidos pelo interesse de aprender, de estudar a doutrina, o simples motivo que nos traz aqui faz com que nós convidemos benfeitores espirituais. Eles já estão aqui, mas mais então se reforça. Vocês já imaginaram? A maioria da humanidade está vivendo a seguinte situação. O sujeito acorda e já liga a televisão. Toma logo um copo de otimismo, logo de cara. Esses noticiários maravilhosos que já começam logo cedo. Lá pelo meio-dia você toma outra dose de otimismo. Esses noticiários falando de coisas belíssimas que estão ocorrendo na nossa sociedade. Para os que gostam, lá pelas 3, 4 horas da tarde, vão achar outro noticiário. Fora os jornais e tudo que está aí na mídia. E aqueles que são mais ávidos por tanta energia positiva, costumam não deixar de dormir sem assistir a última notícia ruim do dia através do noticiário de 10, 11 horas, meia-noite, não é verdade? Como é que você quer ficar depois? Otimista? Achar que a vida é uma beleza? Você está se alimentando de quê? Se você coloca lixo
na sua mente, você quer que saia o que da sua mente? Para piorar, as pessoas agora estão antenadas 24 horas via smartphone. As redes sociais estão permitindo que o ser humano coloque, extravase sentimentos de toda a natureza. Tem pessoas que estão ficando tremendamente doentes por isso. Sexta-feira eu estava na academia mesmo, para fazer exercício, que afinal de contas a gente precisa fazer isso. E vi um jovem, eu chamo de jovem, dos seus 30 e poucos anos, já criamos uma certa amizade, conversando com um colega, ele estava extremamente pessimista, e comentando exatamente o que ele havia lido, onde? No Facebook. E eu fiquei pensando, meu Deus, olha de que nós estamos nos alimentando. 24 horas agora. Quando nós chegamos numa casa espírita e temos a possibilidade de colocar a nossa mente numa outra direção, nós estamos fazendo uma higiene mental. Nós estamos reciclando processos mentais. Qual o benefício que nós podemos tentar avaliar de estarmos frequentando uma casa espírita há 10 anos com regularidade, 1 ou 2 vezes por semana? Nós conseguimos avaliar? Não precisa, eu não estou falando de passe, que ainda vamos tentar falar um pouquinho, não estou falando de nada, estou falando do simples fato de você entrar num ambiente higienizado psiquicamente. André Luiz fala que quem faz o culto do Evangelho no lar cria essa faixa de proteção. Então, imaginemos o que está acontecendo. Segundo a doutrina espírita, nós somos espíritos imortais. Desde que entramos no campo da razão, adquirimos uma qualidade que é a do pensamento contínuo. Pensamos de forma contínua e emitimos ondas mentais de forma contínua. Isso faz com que nós criemos em torno de nós um campo magnético que alguns chamam de aura e outros chamam de psicosfera. André Luiz chama de psicosfera. Ou seja, nós, pelo nosso modo de pensar, de agir e fazer, nós criamos um campo em torno de nós que pode ou não afetar outras criaturas, mas nós somos afetados automaticamente. Nós criamos uma atmosfera psíquica onde nós somos obrigados a respirar. Agora imagine, desse ponto de vista, cada um de nós é um campo magnético. Nós estamos aqui em quantas pessoas? Provavelmente 100. São 100 campos do campo dos encarnados. Se nós colocarmos isso em sintonia, em função da conversa, em função do assunto que está sendo estudado, que campo magnético nós criamos aqui? E o que os espíritos podem fazer com essa energia que nós vamos gerar? Quantas pessoas chegam à casa espírita e colocam o nome no caderno de prece? Vocês têm caderno de prece aqui? Coloca o caderno de prece ali e fica a perguntar, como é que eles vão atuar? De N formas, mas uma delas é pegar essa energia que é disponibilizada pela nossa boa vontade, pelas nossas preces, pela nossa concentração mental positiva, e são canalizadas na direção dessas criaturas. Durante uma palestra como essa, médiuns videntes, eu não sou, podem ver espíritos atuando aqui e ali, atendendo criaturas. Divaldo Pereira Franco narra, mais de uma vez, que em palestras que ele faz pelo mundo afora, dado a sua capacidade de vidência, audiência e outras possibilidades que tem, ele diz que com frequência, ele vê na plateia os espíritos atendendo pessoas.
fazendo intervenções. Imaginemos quantos benefícios a gente tem pelo simples fato de deixar, desculpem, a preguiça de lado, num domingo, 8 horas da manhã, e se dirigir a uma casa espírita. Quantos benefícios? De entrarmos num campo magnético dessa condição. Isso é exclusivo da casa espírita? Não. Quantas pessoas entram numa igreja católica e dizem que paz? Quantas pessoas vão a um convento da Penha ou outro santuário e se curam só pela saturação dessas energias positivas que lá se encontram? Esse fenômeno é universal, senhores. Nós não estamos falando de leis que privilegiam o espiritismo, nós estamos falando de leis da natureza. Quando 2 ou 3 pessoas se reúnem e começam a falar de um assunto, elas criam um campo que vai atrair efetivamente espíritos da mesma condição, em qualquer direção, para o bem ou para o mal. Isso é lei universal. Vamos falar um pouquinho do passe, rapidamente, porque o tempo está se esgotando. As casas espíritas usam um procedimento chamado passe magnético. André Luiz diz que o passe magnético é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Imagina o que é isso. Você poder tomar um passe, receber uma energia que pode alterar seu campo celular. Vamos fazer um raciocínio rápido com base nos dados que a ciência oferece. Quantas células estão à nossa disposição no chamado corpo físico? Segundo dados mais atuais, 100 trilhões de células. O nosso corpo, então, não é isso que nós vemos. Isso é uma ilusão. Se nós conseguíssemos olhar o nosso corpo, na sua estrutura celular, o que é que nós veríamos? Imagine você diante de um espelho olhando 100 trilhões de células. Você não vê mais nariz, você não vê mais olho, você não vê mais cabelo, você não vê mais nada. Só que essas células são constituídas de moléculas, que por sua vez são constituídas de átomos. Nós estamos falando de quantos átomos à nossa disposição? É um número incalculável. Um número incalculável. Então, se nós observarmos bem, o nosso corpo físico, e olha quanta vaidade que a gente tem em torno disso, ele é o que, afinal? É um turbilhão eletrônico regido por uma consciência. É a melhor definição que a gente possa ter. Por que esses átomos não se desagregam? Porque eles estão sob um comando. Que comando? O comando de uma consciência. Que consciência? Essa consciência não está no cérebro, senhores. Ela vai muito além do cérebro. Então, quando a pessoa tem uma certa dúvida, será que quando eu vou tomar o passe, realmente alguém passa energia para outra? Jesus não quis que nós tivéssemos dúvida. De mim saiu virtude. Todos nós temos a capacidade de gerar essa energia ou captar essa energia. Mas a pessoa pode dizer assim: ah, mas eu vou tomar o passe, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não ouço nada, eu acho que é apenas um ritual. Voltemos à ciência para nos ajudar. Quando você é submetido a um raio-x, o que você sente? Nada. O raio-x existe ou não existe?
A prova está lá, numa chapa. Quando você é submetido ao exame de ultrassonografia, o que você ouve? O som está numa frequência tão alta que foge da nossa percepção auditiva. Para nós é silêncio. Mas o que aparece na tela? Um cachorro dá mostra de um outro limiar de percepção. Você pode chamá-lo com um tipo de apito que, quando você usa, não sai som nenhum para nós humanos. Mas ele ouve, é o chamado infrassom. A nossa percepção da realidade é mínima, senhores. Nós não captamos com o nosso olho físico além do violeta ou aquém do vermelho. O nosso espectro de luz visível para nós vai do vermelho ao violeta. Aquém disso, o infravermelho. Além disso, o ultravioleta. Foge da nossa percepção, mas não deixa de existir. Nenhum de nós aqui está vendo a rádio FM de Colatina, como é o nome dela? Difusora? Olha, viu? Ele participa. Viu? Está atento. E além do negócio aí, o antigo Paquistão Oriental. Tá bom. Que agora se chama Bangladesh. Ok. Bom, mas vamos lá. Nós estamos vendo as ondas eletromagnéticas de rádio que estão aqui no ambiente? Não. Sentimos? Não. Não vemos, não tocamos, não sentimos? É só ligar um rádio aqui. Nós estamos vendo as imagens de televisão que estão disponíveis aqui nesse momento? Não. É só ligar um aparelho. Então, se você não acredita no passe, porque você não vê, porque você não sente, ou porque não ouve, ou qualquer um dos sentidos, isso não é justificativa. Tem muitas coisas que existem e que vão além das nossas percepções. Então, senhores, imagine se a gente fosse falar mais do passe. Tem muita coisa. Nós só gostaríamos de dar uma centralizada aqui, em função do público, para lembrar o seguinte: o passe é uma atividade que se desenvolve na casa espírita, mas não é uma atividade obrigatória, não é um ritual. Você busca o passe porque você precisa. Algumas pessoas, após a reunião doutrinária, se autoavaliam e dizem: não estou precisando de passe. Essa é uma autoconfiança, inclusive, elogiável. Mas algumas pessoas, apesar das intervenções que já possa ter recebido, pode se autoavaliar e dizer assim: eu preciso do passe. Vai, tome o passe. Ninguém tem o direito de fazer esse julgamento. É você com você. Mas qual é a atitude primordial para quem vai receber o passe? É esse foco que nós temos que ainda enfocar. Confiança. O que é que a mulher hemorroísta fez? Ela disse o quê? Se eu tocar apenas a veste desse homem, eu fico curada. Se Jesus detinha e detém essa força, e pode direcioná-la, como fez isso inúmeras vezes, a criatura do outro lado precisa querer. Inúmeras vezes Jesus, diante de alguém que lhe pede cura, ele repete a pergunta que parece que tem sentido: queres ser curado? Porque para que se estabeleça essa possibilidade, há que ter um doador e um receptor. Então, é preciso que haja um campo de fusão. Se a pessoa é refratária, a doação será feita, mas ela não será captada. Então, qual a atitude principal de quem vai tomar o passe?
uma atitude de recolhimento, uma atitude de confiança. Sobre o passe nós poderíamos falar muita coisa. Ontem mesmo fizemos um seminário aqui, são 4 horas e não dá para a gente falar tudo. Então a gente vai deixar, porque não faz parte do programa de hoje. Vamos falar só rapidamente, o Virgílio pediu que a gente falasse da água fluidificada também, que é um outro recurso que foi introduzido no movimento espírita de muito tempo e de grandes possibilidades de ajuda. A água é um condutor natural de energia. É o condutor por excelência. Então, se você pega, mesmo em casa, faz um culto no lar, coloca uma água ali, uns copinhos, faz a sua reflexão e depois faz a sua oração, benfeitores espirituais magnetizam essa água com recursos específicos que você esteja precisando. Na casa espírita, imagine quanto isso se fará de forma mais eficiente. Espíritos especializados nessa tarefa vão cuidar da magnetização da água. Então, companheiros, para não tomar mais o tempo de vocês, sem qualquer pretensão de estar esgotando o assunto, nós gostaríamos de lembrar que fora da casa espírita, onde estivermos, em qualquer lugar, num avião, no chão, aqui no Japão, onde estivermos, nós podemos usar essas forças a nosso favor. Kardec fala isso quando analisa a questão do magnetismo espiritual. Quando nós abrimos as comportas do nosso psiquismo para o plano maior, através de um gesto que todos podem fazer, chamado oração, nós abrimos a possibilidade de receber do alto esses recursos. Imagine você que tem alguma dificuldade no campo do pessimismo, por exemplo, porque, infelizmente, a nossa sociedade vai caminhando para um pessimismo crônico, alimentado por toda essa mídia doente que aí está, principalmente. Imagine quando você conseguir utilizar adequadamente essas forças. Onde você estiver, em qualquer momento. Deus é onipresente. Precisamos refletir sobre isso. Significa que Deus está em qualquer lugar. Mas Deus está no hospital? Claro. Está na prisão? Está. Lá nas furnas, lá onde for? Está. Deus é onipresente. Através da oração nós nos conectamos com Deus. O que Ele pede é que nós façamos o esforço da conexão. Senão Ele fica disponível. Mas esse magnetismo espiritual está à nossa disposição. 24 horas, onde estivermos. Por isso que nós vamos ouvir falar de curas em todas as religiões. Nós vamos ouvir falar de pessoas que se curaram simplesmente porque, num determinado momento, tocadas por um sentimento interno mais poderoso, de uma fé ardente, fazem essa prece e recebem esses recursos. E registram, de forma inquestionável, a ajuda do mundo maior. André Luiz fala que essa transfusão de energias, que se dá em diversos níveis, ela pode alterar o campo celular. E isso abre o entendimento para curas que desafiam, por enquanto, a nossa ciência. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção. Queremos aproveitar o momento para desejar a vocês, já que estamos no mês de dezembro, um Feliz Natal. Onde nós possamos não pensar apenas no Papai Noel, mas lembrar do aniversariante que é Jesus. E que possamos ter um 2014 de muita paz e muitas realizações. Muito obrigado.